olha só quem apareceu de coelhinha da Páscoa. Bom, na verdade essa maquiagem eu resolvi fazer pra vocês quiserem brincar com as crianças, pra vocês que quiserem se fantasiar nessa Páscoa, mas também pode ser usada em festa fantasia, no Halloween, né? Mas enfim, gente, eu tive essa ideia mais como uma brincadeira mesmo. Eu espero muito, muito, muito que vocês gostem. Eu achei muito fofinho o resultado final. E é isso, gente. Bora aprender. Ó, já comecei o vídeo com a pele preparada também para não ficar comprido demais. Tem vídeo de preparação de pele aqui no canal. Então você vai preparar sua pele como de costume e vambora. Vou complementar aqui junto com vocês o blush, porque ele faz parte da make. A gente vai caprichar, realmente uma chinelada na cara. O blush bem rosinha mesmo, exagerado. E aí eu escolhi um iluminador rosa. Ele é bem rosado, aí na paleta não parece, mas quando você passa, você vê que o fundo dele é totalmente rosado. E eu resolvi iluminar o rosto com esse tom. A gente ilumina acima das maçãs. E também no topinho do nariz, só nessa parte de cima, não precisa descer com tudo não. Vou vir com essa paleta da Huda, que eu sou apaixonada, com esses tons de rosa. E vou começar a esfumar acima do meu côncavo, com movimentos de ida e volta. Desde lá do canto externo até o canto interno, até ficar bem esfumadinho, ida e volta, ida e volta. E aí, eu vou juntar esse esfumado do meu olho fazendo o contorno do nariz com esse tom rosa, pra gente começar a criar uma profundidade como se fosse o focinho do coelhinho. Então a gente junta, caprichando nos cantinhos pra juntar bem e ficar bem esfumadinho. E depois eu vou vir com essa outra paleta e com esse tom aqui, no vídeo ele tá parecendo um vermelho, mas ele é um rosa bem escuro. E vou começar a dar um efeito de profundidade nesse esfumado que eu criei no meu olho. E vou juntando também um pouquinho com esse esfumado do meu nariz, mas não vou até lá embaixo. Mantenho ele só no comecinho, ali na parte de cima do nariz. Depois esfumo entre os tons para não ficar nenhum tipo de marcação. Agora eu vou vir com um primer de glitter e vou passar em toda a minha pálpebra móvel, fazendo como se fosse um cut crease, porém com primer de glitter e não com corretivo. Vou passar bastante e depois vou vir com esse tom rosé e com esse tom rosa escuro e vou começar a aplicar. Ele é tipo um glitter prensado, então você pode escolher o glitter que você quiser para colocar aí nessa parte do olho. Depois eu esfumo para não ficar marcação entre um tom e outro. E agora eu vou vir com uma caneta delineadora bem fininha e vou começar a fazer um gatinho muito puxado. Pode puxar bastante. Você faz o primeiro traço e depois junta essa linha com o seu olho e depois preenche o resto do olho bem fininho. Tem que ser um traço fino para poder não tampar o glitter que você passou no olho. E aí você vai fazer esse gatinho invertido, que eu falo, esse gatinho aí da frente, fazendo um puxadinho fininho na frente. Agora eu vou vir com esse delineador branco. Ele já tava meio sujinho, né, gente? Porque eu uso ele muito em maquiagem artística. E vou começar a fazer como se fosse um olho mais aberto. Vou juntar com esse delineado e depois vou passar rente à base dos meus cílios inferiores. Vai criar como se fosse a continuidade do meu olho, mais grosso no cantinho externo. E agora eu vou começar a fazer vários cílios, como se fossem os cílios do coelhinho, para ficar um olhinho maior mesmo. E uma coisa mais desenho animado, né? E vou fazendo os cílios bem fininhos, com a mão bem leve, porque aí você consegue fazer vários fios e criando uma precisão maior na hora de fazer esses cílios aí na parte de baixo do coelhinho, não, do olho do coelhinho, desculpa. Eu escolhi um cílios postiço que ele é bem cheio, porém ele é fluido e eu coloco ele mais do meio do olho pro final, justamente para dar um efeito gateado no nosso olhar e não pesar muito. Ó, o olho tá pronto, agora vamos
para o complemento do coelhinho, o rostinho do coelhinho. Vou vir com o corretivo branco da Bruna Tavares. Gente, isso aí é uma coisa maravilhosa para quem gosta de maquiagem artística. E depois que eu passo nessa parte do bigodinho e na parte de baixo do queixo, eu espalho bastante com um pincel, tipo o pincel de aplicar base Kabuki, sabe? Vou espalhando, espalhando e vou acrescentando até ficar bem branquinho. E dando batidinhas para ficar esfumado e não ter um começo e um fim. Com o mesmo corretivo e um pincel muito fininho na ponta, tipo de delineador, vou começar a criar pelinhos nessa bochechinha do coelho que a gente fez agora. Você vai fazendo, assim, parece que é difícil, gente, mas você vai fazendo, é tão facinho, porque vai saindo e como o pelo não é uma coisa muito certa, você não tem que fazer isso com muita precisão, é só ir puxando mesmo. E agora vamos fazer o nariz. Na verdade, eu nem comecei a fazer o nariz, eu tava só delimitando mesmo, não sei porque eu fiz isso meio fora de ordem. Tava delimitando aonde ia ser o narizinho do coelho. Então eu fiz como se fosse na pontinha do meu nariz e depois eu dou uma reforçada nos pelinhos da bochecha, para dar um efeito de profundidade, uns mais claros, uns mais escuros. E aí vou passar o batom, batom não, desculpa gente, o corretivo branco na parte de baixo da boca. E com o restinho eu passo na parte de cima também. E agora eu vou passar o corretivo branco também na parte que eu delimitei ali, que vai ser o focinho do coelho, e vou vir com rosa por cima. Então o corretivo branco vai potencializar o tom do rosa e vai ficar bem rosinho o nariz. E eu quis fazer com sombra, gente, pra ficar assim, uma coisa esfumada, sabe? Bem sutil, um focinho que não fosse tão marcado. E aí você vai passando a sombra até você achar que tá coloridinho o suficiente e esfumadinho o suficiente também. E aí vou vir com aquele iluminador rosa que eu passei no rosto e vou passar na pontinha do nariz, justamente para criar esse efeito 3D. E agora esse batom, ele é um rosa clarinho, bem lindo, mais puxado pro pink assim. E vou passar só no meu lábio superior, não vou passar no inferior. Então, você vai passar no lábio superior e aí você vai juntar o seu arco do cupido para ficar arredondado, porque eu achei que ia ficar mais parecido com uma boquinha de coelho. E aí eu passei o iluminador rosa também para dar um efeito mais feminino assim, na verdade. Se você quiser, não precisa colocar. Agora eu vou criar a boquinha do coelho, que é como essas boquinhas de mamífero, né? Que a gente vê assim, gatinho, cachorrinho, tem esse triângulozinho na parte da boca e depois a gente junta esse triângulo com a parte do nariz ali, a base do nariz, porque vai dar um efeito de focinho, de boquinha do bicho. Tá ficando muito bonitinho, só sei disso. Você vai preenchendo e fazendo com a mão bem levinha e depois vai reforçando esse tracinho. Aí agora vamos fazer como se fosse aquelas bolinhas do bigodinho do coelho, sabe? Vai fazendo assim, vai sem muito critério, vai criando suas bolinhas. E por fim, você vai fazer uns pelinhos em cima da sua sobrancelha. Só pra dar um toque final mesmo na maquiagem. Você faz no começo até o finalzinho da sobrancelha, fazendo esses puxadinhos sem muito critério também. Bom, é isso, gente. Tá pronto o nosso coelhinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Inclusive, dá uma reparada que eu coloquei a orelhinha combinando com a blusa, porque eu sou dessas, perfeccionistas. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração. Que vocês possam aproveitar bastante a Páscoa. Que seja maravilhosa a Páscoa de vocês. E também, se quiserem usar em uma festa fantasia essa maquiagem, pode usar super. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande, meus amores. Tchau, tchau!